cumprimentar o secretário Marco Antônio de Oliveira, que tive o prazer de trabalhar agora no começo deste ano. O reconhecimento da trajetória e da caminhada dele, também da educação profissional desde o Ministério do Trabalho, da Ciência e Tecnologia, e que desde o começo deu grande apoio para essa iniciativa. Cumprimentar também o Luiz Miller, que eu pude trabalhar todo o ano passado com Bolsa Formação, Inclusão Produtiva, uma pessoa que se dedica para a questão do Bolsa Família e que trabalha intensamente todos os dias para que esse programa Brasil Sem Miséria dê certo no nosso país. Queria também cumprimentar nosso querido professor Paul Singer, sempre é uma honra e um prazer escutá-lo, e as pessoas sempre ficam muito ansiosas para escutá-lo, e com certeza vai ter uma sessão de fotos aqui na saída, e o senhor generosamente vai ter que tirar umas fotos, né? Sempre tem, já vou avisando, né? Queria também agradecer a Beatriz Gregory, da Secretaria das Mulheres, nossa parceira também na SDH, sempre esse programa, quando nós pensamos em direitos humanos, né, direitos das mulheres, né, programa fundamental. Agradecer também a diretora da OEI, a Ivana Siqueira, que junto com a Márcia Mores, que sempre, né, nos auxiliou tanto a pensar essa política, né, não só aqui no Brasil, mas como nos países, né, da OEI. Tem algumas pessoas que eu gostaria de citar também, que são importantes, como a Estela Rosa, que é a coordenadora do projeto, né, a lutadora, a batalhadora, a construtora. A Márcia Mores, que eu já falei, a Lívia Simões e a Nara Souza, que são gestoras e hoje são professoras dessa metodologia, em nome delas, todas as gestoras do programa. O diretor de Taguatinga, o professor Elcio Paim, em nome deles, os demais diretores presentes. E algumas pessoas também que não estão aqui, mas que nesse programa eu acho importante citar, que é o Sérgio França, que muitos aqui conhecem, pelo menos de nome, o Rodrigo Torres, a Ana Carolina Oliveira, e também a Miriam e a Denise, que trabalham muito nesse projeto. Mas eu vou pedir licença para o secretário, estou falando assim, né, muito próximo e muito íntimo, eu peço desculpa, eu sou da SPH, não sou mais da CETEC, mas eu trabalhei nesse projeto desde o comecinho, desde quando ele era só um sonho, uma ideia. Então eu vou falar muito mais de emoção, não vou falar em dados, não vou falar em números, e vou falar o que eu aprendi do Mulheres 1000 para vocês. Primeiro dizer para vocês que eu sou professora da rede federal e eu sempre fui uma professora muito quadradinha, né? Uma professora, eu sempre tive que ter meus planos todos bem certinhos, todos bem organizados. Acho que isso é importante, do planejamento e tudo mais. E o Mulheres 1000 foi um programa que me desconstruiu como professora. E eu acho tão importante isso, acho importante dizer isso para vocês que estão assumindo esse desafio, porque vocês são os principais atores desse momento, dessa formação. São para vocês que está acontecendo isso, porque a responsabilidade que vocês têm lá na ponta é muito grande. Mulheres 1000 é um programa que tem uma metodologia muito diferenciada. Primeira coisa que eu gosto de falar, falava sempre, Mulheres 1000 não é um programa fácil, né, Márcia? Ele é um programa muito difícil, porque ele é um programa que traz aquilo que muitas vezes a gente não tem tempo, ou às vezes a gente não faz, que é escutar. A gente vai construir essa metodologia e construir esses planos a partir da fala dessas mulheres. E aí, Miller, eu lembro uma vez que eu fui conversar com uma comunidade lá em Rondônia, e eu cheguei para a liderança comunitária, antes de entrar no programa Mulheres 1000, né? Mas do que vocês sobrevivem aqui e tal? Não, a gente sobrevive de Bolsa Família. E eu perguntei para ela, tá, e como é que era antes? Ela olhou para mim, era fome, minha filha, era assim que era antes. E o que vocês fazem? Ah, a gente trabalha com faxina, a gente trabalha com limpeza, faz um bico aqui, um bico ali. E aí você começa a conversar com essas mulheres e muitas vezes elas acham, Beatriz, professor Paul, que elas não sabem nada. Eu não sei nada. E aí você vai conversando. Hoje elas trabalham com biojoias, porque elas conhecem todas as sementes daquela região, e todas as folhas e tudo. Isso é a vida delas, a história de vida delas. E muitas vezes esse é o nosso trabalho.
é guiar essas pessoas nessa caminhada, é deixar essas pessoas reconhecerem, porque a vida inteira elas ouviram não, e que elas não sabem fazer nada, e que elas não prestam, e que a experiência de escola delas muitas vezes é horrível. Muitas vezes elas foram traumatizadas na escola, muitas vezes elas nem acessaram a escola. Então, o nosso trabalho é acolher essas mulheres, é reconhecer o que elas construíram na vida delas, porque emancipação é isso. Elas vão seguir a jornada. A gente não vai fazer, o Mulheres Mil não faz uma transformação, ele não é um milagre, ele não é... Não, ele é simplesmente você sentar e você escutar, e aí sim, por que eu falei que eu me desconstruí? Porque eu não vou ter um plano de aula no primeiro dia, eu vou ter esse plano com a escuta dessas mulheres. Cada projeto é um projeto. Cada projeto vai levar em conta o que essas mulheres trazem. E por isso que ele dá certo. Por isso que ele tem baixa evasão. Por isso que ele tem empregabilidade. Por isso que ele começa a entrar na rede da economia solidária. Porque ele é um projeto que a gente faz com coração, com emoção, com escuta, com narrativa, com história. Por isso que o livro dele é um livro de histórias. Porque essas pessoas, essas mulheres têm voz. E muitas vezes é nesse espaço de construir que a gente consegue construir um plano de ensino verdadeiro. Porque educação é sentido. Se é sentido para nós, é sentido para todas as pessoas. E principalmente para essas mulheres. Bom, essa era a mensagem que eu queria dizer para vocês. Dar parabéns, porque é um presente receber uma coordenação, uma direção, ter esse projeto na mão. E que quando a gente é professor, eu quando dava aula, eu curtia muito ter o reconhecimento dos meus alunos, né? Quando você vê que os teus alunos estão progredindo, eles estão gostando da aula, eles estão indo para frente, isso é tudo para a gente, né? A gente vê tantas histórias hoje, então eu vou dizer para vocês, o Mulheres Mil vai trazer muito reconhecimento para vocês, dessas estudantes. Vai trazer um prazer pessoal, um envolvimento pessoal, vocês vão progredir junto com elas, em cada passo. Então, bem-vindos à nossa família, porque o Mulheres Mil, ó, já estou quase chorando, viu? Porque, é uma outra coisa, o Mulheres Mil, toda reunião do Mulheres Mil é uma choradeira, já vou avisar para vocês, tá? Que o Mulheres Mil é isso, gente. Ou a gente está de coração e está 100%, ou a gente não está. Ele é difícil, a gente batalha, tem que ter parceria, mas o resultado que a gente constrói enquanto professor de educação profissional, que você vê que aquilo acontece, é real, é inacreditável. Bem-vindos à nossa família. Muito obrigada.